Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de desenvolvimento de modelos de negócio. O nosso grupo vai apresentar sobre a empresa chamada Multisports. É uma loja de material esportivo de Piratininga. O Érico e a Sandra, eles vão responder algumas perguntas da nossa entrevista. A segunda pergunta é: quais pessoas ou empreendedores os inspiram? Uma das pessoas que me inspira como atitude é o Luciano Hang, da Havan, e até o próprio Silvio Santos, pela a postura dele diante de tudo que ele viveu e o objetivo, o foco dele. A terceira pergunta é: alguém da sua família era empreendedor? Da minha família, não. Pelo contrário, a minha família sempre foi muito cautelosa, eu diria até um pouco medrosa em relação a empreender. Já na família do seu pai, a mãe dele sempre foi uma pessoa empreendedora. Sempre batalhou, sempre fez suas próprias coisas, sempre buscou conquistar alguma coisa. Na simplicidade dela, na humildade dela, mas sempre empreendeu para sustentar os filhos sozinha. Houve algum evento de disparo para iniciar esse negócio? Algum gatilho, alguma coisa que causou o começo desse negócio? Houve a necessidade de pagar a conta, né? E aí nós tivemos que fazer alguma coisa. E no meu caso, o que eu sabia fazer era vender, né? E por isso, né, nós começamos a dar pequenos passos, isso foi acontecendo e se transformou numa empresa. Vocês criaram seu próprio negócio durante a faculdade, durante alguma faculdade? Fizeram com base em algum curso, graduação? No caso, nós não fizemos uma graduação, uma faculdade. É lógico que onde eu trabalhava, nós fizemos vários cursos nesse ramo, né? Que fez a gente entender, principalmente eu entender, 20 anos nesse mercado, já entendia de várias coisas, né? E isso fez com que a gente pudesse dar esse passo. E uma coisa que contribui com a empresa hoje, que é o departamento que eu cuido, que é o departamento de administração, principalmente parte financeira, o que me ajudou foi experiências de trabalhos anteriores também, que eu cuidava desse departamento. Então, colaborou para que eu acrescentasse isso na nossa própria empresa. Mas não temos faculdade, nem eu e nem o Érico. A sexta pergunta é qual educação formal vocês tiveram? Até que grau de escolaridade vocês têm? Foi relevante para o negócio? Na verdade, eu não vejo nenhuma relevância, não. Eu, por exemplo, tenho o ensino médio completo, né? E só. Não tenho nenhum curso técnico. E o Érico também é só o ensino médio completo. O ensino médio completo e alguns cursos, principalmente na área de venda, na área de atendimento, de toda isso que faz parte de uma loja, né? E que engloba tudo isso. Então isso foi agregando vários cursos. Hoje eu fiz o curso do Sebrae, vários cursos que eu não lembro agora porque. Como vocês encontraram a oportunidade de empreender? Quando nós iniciamos, eu trabalhava numa empresa do ramo e dentro dessa empresa eu criei o setor de licitações. E a empresa ela viu que não era viável para eles, não viam como lucro isso. E daí nós chegamos num acordo e eu comecei a fazer isso por conta, né? Eu comecei a fazer isso por conta em casa, nós tínhamos uma sala e montamos ali o escritório. E depois dali surgiu a loja. Vocês tinham algum plano de negócio? Se não, qual foi o planejamento que vocês usaram? O planejamento nosso era tentar vender antecipado para garantir a venda, e a gente comprava do fornecedor com prazo e trabalhava com o produto do fornecedor. Era um risco grande, que a gente às vezes poderia correr o risco de não receber, mas era o que a gente poderia dar naquele momento. Que experiência de trabalho vocês tiveram antes de abrir o negócio de vocês? A experiência que eu tive foi no escritório de uma fábrica como auxiliar administrativo, onde eu aprendi muitas coisas sobre administração ali na prática.
Essa foi a experiência que eu tive e que me ajuda até os dias de hoje. A minha experiência foi justamente no comércio. No comércio, principalmente em Bauru, mais de 20 anos no comércio, trabalhei na escola, trabalhei em várias linhas, em várias empresas, comércio, nessa área de venda, eu gosto, né? Então eu gosto de vender, e o que acontece com a gente? Nós unimos, né? Ela pensa, ela organiza e eu executo. Quais são suas forças e fraquezas? A minha fraqueza eu não sou muito organizado, né? Então é uma limitação. A força é traçar o objetivo e buscar ele. Não interessa o que tem à frente. Tudo é possível quando a gente busca. Tudo é possível. A minha força, eu vejo assim, que eu procuro sempre me anteceder com as coisas, organizar, ter uma visão, o que eu vou dar conta, qual passo eu vou dar. Isso eu vejo como a minha força no sentido de organizar. E ao mesmo tempo acaba sendo a minha fraqueza por conta de ter muito medo de dar passo, porque ficar olhando muito no que vem depois, eu acabo tendo medo de dar passos. O que acabou que dando muito certo, porque os meus receios, os meus medos seguram o exagero da coragem dele, porque ele é extremamente corajoso e ele vai à frente. Essa forma da coragem dele acaba que me impulsionando a caminhar um pouquinho mais, então acabou que dando certo a situação. Vocês têm ou tiveram sócios? Nessa empresa que nós temos, não temos sócio, somos só nós dois, né? Até porque eu tenho um pouco de receio com sociedade. Nós tivemos uma sociedade antes dessa empresa nossa, coisa de uns 10, 12 anos antes da gente abrir essa nossa empresa. O Érico, propriamente dito, teve uma experiência com sócio e não foi boa. Então, quando nós decidimos abrir essa nossa empresa, nós fizemos o possível para que não precisássemos de sociedade. Qual foi o momento mais crítico no início do negócio ou mesmo depois de sua criação? E como vocês superaram esse momento? Esse momento crítico foi quando nós fizemos uma venda. Foi logo no início, tínhamos mais ou menos uns dois ou 3 anos do início, né, da empresa. Ainda trabalhávamos em casa, no espaço em casa, e nós fizemos uma venda, por sinal, muito alta. Tivemos que comprar o material, adquirir esse material para pagar ele a prazo, para entregarmos, e não recebemos. Inclusive, até hoje, nós não recebemos essa venda, tá? Inclusive na justiça. Praticamente nós falimos, internamente nós falimos. Mas aí enfrentamos a situação. Na época fizemos até um empréstimo no Banco do Povo para a gente conseguir colocar a casa em ordem novamente para continuar dando os passos. E ainda negociamos com fornecedores, né? Boletos, tentamos pedir uma prorrogação, porque nós queríamos honrar esse compromisso, né? E foi isso. Inclusive não deixamos de honrar nenhum dos compromissos. Como o Érico disse, negociamos, entramos em contato, mas nenhum compromisso ficou sem ser honrado. Então, qual foi o momento de maior satisfação do negócio? Eu para mim foi o momento que nós conseguimos adquirir esse espaço aqui, onde está a nossa loja física hoje, e construir o nosso prédio próprio. Como a gente já tinha dito, nós trabalhávamos dentro de casa, conseguimos tirar a empresa de dentro da nossa casa e construir esse espaço. Esse foi o momento de maior satisfação. Porque quando você vê isso. Então até então você via as coisas, você via o material, você via a conta para pagar, você via a conta para receber, né? Ou não via a conta para receber, né? Ela passava e ia embora. Mas a grande satisfação é essa, você poder olhar e falar assim, contemplar, nós conseguimos, né? Chegamos até aqui. Fruto do esforço nosso, né?
qual é o lado positivo de ser empreendedor e o negativo também? Eu vejo como lado positivo você ver resultados de coisas que você mesmo plantou, que você mesmo se esforçou, que muitas vezes você até chorou por aquilo e você vê os resultados. Então isso para mim são pontos positivos que mostram o nosso crescimento, mostra a nossa capacidade, mostra a nossa força. Eu enxergo isso como ponto positivo. E o lado negativo é que muitas vezes você não sabe se vai ter seu pagamento no final do mês, porque depende de você o sustento desse negócio. Então, primeiro você vai suprir a necessidade do seu negócio, para depois ver o pagamento seu, o resultado seu. Então, você trabalha sempre pensando em não deixar se perder aquilo que você plantou. E às vezes, para isso, você abre mão do seu financeiro próprio, do seu financeiro pessoal, para não deixar que isso se perca. O positivo para mim é que você tem o seu tempo, você pode se organizar, você pode, vou viajar, entendeu? Então você tem essas vantagens, né? Mas por outro lado, o negativo é a responsabilidade, é o comprometimento, você tem que sempre antecipar as coisas, né? O compromisso, principalmente hoje numa loja, eu não posso deixar faltar um produto, então isso é responsabilidade. Isso exige nosso tempo, um atendimento, às vezes um cliente que eu preciso atender fora do horário, né? Então isso são as partes boas e as partes que não são tão boas, mas fazem parte, né, de qualquer um. É fácil se relacionar com o cliente? Fácil não é, mas também não é difícil, porque a venda é um relacionamento, né? E você conhece o cliente. É fácil se relacionar com o cliente? É fácil, não é, e também não é difícil, porque o relacionamento com o cliente é um relacionamento de pessoa, né? E, na verdade, quando você conhece aquilo que a pessoa entende, o que ela está querendo, aí é muito mais fácil você atender, né? Então, nesse relacionamento é que surge a venda. Criar seu próprio negócio garante mais qualidade de vida? Olha, eu sinceramente acho que não. Porque normalmente quando você trabalha numa empresa de uma outra pessoa, quando você é um funcionário, deu o teu horário, você fecha a porta e vai para tua casa, vai fazer sua caminhada, vai fazer sua academia, enfim. Quando você tem sua própria empresa, você tem horário para chegar e você não tem horário para sair. Às vezes o expediente encerra às 6 da tarde, às 18 horas, e a gente acaba ficando aqui até 19, às vezes até 20 horas, ainda trabalhando, ainda resolvendo problemas, e acaba que sobrando pouquíssimo tempo para nós. Qual foi a trajetória da empresa até o dia de hoje? Nós começamos, tem aproximadamente uns 12 anos, nós iniciamos home office, né? Tínhamos um pequeno espaço na nossa casa, onde fazíamos vendas online, e aí por aproximadamente aí uns 10 anos ficamos trabalhando em casa. Depois, com o passar do tempo, dentro de casa mesmo, nós fizemos um espaço próprio, onde nós construímos nosso escritório, um espaço para guardar mercadoria, mas tudo isso ainda dentro de casa. Esse tempo durou mais ou menos uns 10 anos. Aí vimos a necessidade de abrir um espaço físico por conta de ter bastante material por pronta entrega. Nós então alugamos um pequeno espaço aqui mesmo na cidade, e montamos a nossa loja física. Ficamos durante exatamente um ano nesse prédio alugado. E dentro desse um ano, enquanto estávamos pagando aluguel, conseguimos adquirir o nosso terreno e construímos o nosso prédio, que é essa loja que estamos hoje. E tem 6 meses que estamos aqui nesse lugar, nesse prédio que é nosso. E sem falar que quando a gente iniciou a empresa como loja, né, até então estava em casa, quando nós abrimos um comércio assim aberto,
Foi uma oportunidade de quando uma loja daqui da cidade fechou. Na pandemia, na época da pandemia. A loja fechou e aí, como nós tínhamos muitas coisas em estoque, a gente precisava desovar. E surgiu essa oportunidade do aluguel desse prédio, e aí é onde nós iniciamos a loja. Vocês se sentem acomodados na posição atual que vocês estão hoje? Acomodado jamais, né? Até porque é uma exigência do mercado. Se você para, a tendência é você regredir, né? E ainda mais hoje com os meios de comunicação, né? A internet. Então o campo é muito, muito amplo, né? Ao contrário, você olha e você vê que muitas oportunidades que não estão sendo exploradas. Então não tem como regredir mais. A partir do momento que você dá o passo, você precisa continuar. Parar e regredir. Onde vocês imaginam estar daqui a 5, 10 anos? É difícil falar porque é uma coisa meio distante, mas nós estamos caminhando para frente, né? Então a maneira que nós estamos caminhando, daqui 5, 10 anos, quem sabe até uma nova empresa, né? Uma nova loja. Uma filial, né? Digamos assim. Numa outra cidade. Digo isso até mais pela coragem, pela ousadia do Érico. Porque por mim ficaria como está, tá bom demais. Mas eu admiro a ousadia e a coragem do Érico, que acaba que me obrigando a dar passos. E isso nos fez chegar até aqui, com certeza vai nos levar além. Como a carreira de empreendedor afetou a família de vocês? Olha, olhando pela parte de administração mesmo, eu vejo muitos frutos que foram resultados da nossa empresa. A construção da nossa casa, a conquista da nossa casa, a conquista de um outro local para a gente abrir uma loja futuramente. Na parte material, a gente conquistou muitas coisas por conta do resultado da nossa empresa. Claro que a gente tem trabalhado e a gente trabalha muito para isso, mas temos visto os resultados materialmente falando. Além disso, nós tivemos vários benefícios, né? Tem coisa que a gente fez depois da empresa que a gente não fazia antes, né? Viagem com a família, várias viagens, vários anos. Também tem outra desvantagem, às vezes de tempo. O tempo é menor, né? Entre a família, mas é uma consequência diante daquilo que nós assumimos. Caso positivo, o que fariam diferente? Acho que faríamos de novo. Eu gosto do desafio. É lógico que algumas coisas para acertar, algumas coisas para evitar, né? Por exemplo, eu não venderia para esse governo aí que nós estamos no tombo, né? Então, são essas coisas, principalmente no início, que a gente não tinha como bancar isso. Isso nos prejudicou muito, mas pela persistência nós conseguimos passar por isso, né? Então são coisas que você aprende. Então, igual hoje aqui na loja, nós evitamos fazer crediário, justamente para essa garantia da empresa. Então nós vendemos no cartão. Então nós vamos aprendendo, né? Cada ano que passa, melhor você vai ficando, né? E a vida é assim, ninguém inicia uma coisa e tem uma certeza do que vai dar certo ou não, né? É um passo que a gente dá. É lógico que você junta informações o máximo possível, mas depende muito da gente mesmo. Quais os desafios de construir uma loja em uma cidade pequena? Eu acho que mais do que ser uma cidade pequena, ela é uma cidade muito próxima, bem próxima de uma cidade grande, que é Bauru. Então acaba que sendo muito fácil para as pessoas irem para comércios maiores em Bauru, entendeu? Então é um desafio, porque você tem que conquistar o cliente da cidade, trazer ele para sua loja e
cativar ele de modo que ele tenha gosto e vontade de estar aqui e não ir para outras cidades. Além de Piratininga ser conhecido como uma cidade dormitório, a maioria das pessoas daqui trabalham em outras cidades na redondeza e acabam que vindo para cá só fora do horário do expediente. Então é um desafio, porque aí você tem que usar das mídias sociais até mesmo para apresentar a loja, apresentar a empresa, apresentar seus produtos para essas pessoas que moram aqui, estão fora, e ainda você descobrir uma maneira de chegar até elas no momento que elas estão pela cidade, que é fora do horário do expediente da sua empresa. Então isso é um grande desafio. E o outro conta de ser muito conhecido. Pela cidade ser pequena, todo mundo se conhece. Então, aquela intimidade que você cria com as pessoas acaba aqui dando a liberdade deles virem até a sua loja e acharem, esperarem que você venda para eles sem nenhum compromisso, digamos assim. Vendo simplesmente numa fichinha, numa assinaturinha, entendeu? E isso acaba que prejudicando, porque como a gente já tem uma mentalidade de empresas maiores, onde a gente já passou trabalhando, as coisas são mais sérias. Então, são desafios que a gente vai enfrentando e tentando mudar a mentalidade das pessoas. E tem o lado bom também de conhecer, porque as pessoas acabam que vindo para cá porque te conhecem. Então, seria mais ou menos isso. O que o pequeno empreendedor deve ter como prioridade em seu negócio? Eu acho que é o conjunto de duas coisas, né? De uma boa administração e estar atualizado no mercado. Porque não é você pegar, eu vou abrir uma empresa porque eu tenho dom de empreendedor. Não, tá bom, você tem esse dom, vamos qualificar ele, vamos preparar ele, eu até aconselho sempre as pessoas a fazer um curso Sebrae, porque ele nos dá um norte, nos dá meio para a gente dar os primeiros passos, né? E às vezes até créditos, tem créditos do Banco do Povo, você apresenta o curso do Sebrae, ele abre portas, né? Então eu tenho que juntar a ideia, a minha inspiração com as partes técnicas, né? A parte administrativa, esses cursos de qualificação dentro do ramo, para que eu possa, pelo menos, dar aqueles primeiros passos. Que conselho vocês dariam a uma pessoa que quer se tornar um empreendedor? Não tenha medo. Dê passos, sonhe, planeje e execute. Arrisque, não tenha medo de arriscar. Quem não arrisca não petisca, né? Pode ser que dê certo, como aconteceu com a gente. Tem tropeços, mas se você tiver essa coragem de enfrentar as dificuldades e dar passos, vale a pena. Esse foi o nosso trabalho, a gente apresentou sobre a loja Multisports. Eles são os meus pais e a gente tem uma loja aqui em Piratininga. A gente convida vocês para virem conhecer a nossa loja. Multisports, aqui em Piratininga, fácil você conhecer. Instagram, MultiSP. É isso.